Olá! Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes da psicologia. É o caso de Sibyl, uma mulher cuja mente, para conseguir sobreviver a um trauma terrível, simplesmente se partiu em 16 pedaços diferentes. É uma jornada e tanto. Vamos a isso. Imagina só, acordar e perceber que 5 dias inteiros da sua vida simplesmente sumiram. Não é uma lembrança vaga, eles desapareceram. Para Sibyl Dorsett, isso não foi uma pergunta hipotética. Foi o terror real que deu início a toda a descoberta do que acontecia dentro dela. E tudo começa aqui, Filadélfia, em pleno inverno, no meio de uma nevasca. De repente, Sibyl acorda, fica consciente, mas não faz a menor ideia de onde está. O pânico começa a tomar conta. Ela está numa rua que nunca viu na vida, sem um casaco pesado para aguentar aquele frio todo. No bolso, encontra uma chave de hotel, quarto 11 e 13, mas sem nome, sem pista nenhuma. Ela não sabe de onde veio, para onde vai, é um beco sem saída total. E aí, numa banca de jornais, a verdade bate com força. A data no jornal é 7 de janeiro, mas a última coisa de que ela se lembra é do dia 2 de janeiro e ela estava em Nova Iorque. 5 dias. Simplesmente apagados. A pergunta muda de onde é que eu estive para uma coisa muito mais assustadora. Quem é que eu fui durante esse tempo? Pois é, essa experiência aterrorizante foi o que levou a Sibyl a procurar ajuda. E foi essa busca que começou a desvendar o mistério, as 16 vidas que existiam dentro dela. E é aqui que a verdadeira jornada começa, no consultório da Dra. Wilbur. A doutora não ia só tratar a Sibyl, ela se tornaria uma espécie de detetive da mente, uma amiga e confidente de cada um dos seus fragmentos. E o que ela descobre é francamente inacreditável. Sibyl não era uma pessoa só. Dentro dela, viviam e se revezavam no controlo nada mais nada menos do que 16 personalidades completamente distintas. E o mais fascinante era que cada uma tinha um propósito muito específico. Por exemplo, a Peggy Lou carregava toda a raiva, a fúria que a Sibyl não conseguia expressar. A Vicky era a sofisticada, a guardiã das memórias mais importantes. A Mary era a figura materna, carinhosa, que a Sibyl nunca teve. E a Márcia era a artista, que colocava as emoções para fora através da arte. Cada uma delas nasceu num momento de trauma, para aguentar uma dor que a Sibyl original, sozinha, não suportaria. Então, o ponto central aqui é este. A condição de Sibyl não era uma loucura. Era, na verdade, uma estratégia de sobrevivência incrivelmente complexa. A mente dela, de uma forma quase genial e totalmente desesperada, construiu muros internos para proteger a consciência principal de memórias e sentimentos que eram simplesmente intoleráveis. Cada personalidade era um cofre, guardando um pedaço do sofrimento. Mas que tipo de trauma seria tão devastador a ponto de estilhaçar uma mente em 16 pedaços? A resposta, como quase sempre, estava na infância dela. A fonte de todo o terror era a própria mãe, a Hattie, uma mulher que mais tarde foi diagnosticada postumamente como esquizofrénica e cuja crueldade, tanto física quanto psicológica, era constante e imprevisível. Para a pequena Sibyl, o lar não era um porto seguro, era um epicentro do perigo. Esse tormento psicológico era diário. A Hattie castigava a Sibyl por coisas que ela nem tinha feito. E quando a menina, confusa, perguntava porquê, a resposta era sempre essa acusação que não fazia sentido nenhum. Era um tipo de abuso que te faz duvidar da tua própria sanidade, da tua percepção da realidade. A vida da Sibyl foi uma sucessão de traumas. Desde muito pequena, testemunhou coisas horríveis. Viveu praticamente isolada numa fazenda durante os piores surtos psicóticos da mãe. Foi cruelmente impedida de ir ao funeral da avó, que era a única pessoa que lhe dava carinho. Cada um desses golpes criava uma nova fissura na mente dela, e uma nova personalidade precisava surgir para absorver a dor. Ok. Com a causa do problema identificada, a Dra. Wilbur deu início a um processo de terapia que, na época, era revolucionário. O objetivo não era simplesmente apagar as outras personalidades, mas sim conhecê-las, compreendê-las e, muito lentamente, integrá-las de volta. A abordagem da Dra. Wilbur foi de uma empatia e paciência gigantescas. Primeiro, um trabalho de formiguinha para ganhar a confiança de cada uma das 16 personalidades. Ela tratou todas elas como pessoas de verdade. Só aí, num ambiente seguro, é que elas começaram a compartilhar as memórias horríveis que guardavam. E o passo final, o mais difícil de todos, foi ajudar a Sibyl consciente a aceitar tudo aquilo. A juntar, peça por peça, o que tinha sido quebrado. 11 anos.
Pensa nisso. Não foi uma cura de um dia para o outro. Foi um verdadeiro trabalho de arqueologia na alma humana. Um esforço que exigiu uma dedicação absurda, tanto da médica quanto da paciente, ou melhor, de todas as pacientes dentro de uma só. E depois de mais de uma década desse trabalho tão intenso, o que parecia impossível começou a acontecer. A fragmentação começou a se reverter. O resultado foi o surgimento de uma nova Síbil. Não a original, aquela mina assustada, mas sim uma 17ª pessoa, completa. Uma pessoa que continha a força, as memórias e as experiências de todas as outras 16. A raiva da Peggy, a elegância da Vicky, a arte da Márcia. Tudo junto, finalmente, numa única consciência. E a transformação foi total. A Síbil passou de uma vida cheia de buracos negros na memória, onde os sentimentos eram vividos por outras, para uma existência contínua, coesa. Ela deixou de ser uma prisioneira do passado para se tornar alguém que podia, pela primeira vez na vida, viver o presente e até planear o futuro. E essa frase da própria Síbil resume tudo de uma forma muito poderosa. Pensa só, para alguém que sempre viveu sem saber o que tinha feito no dia anterior, a simples capacidade de ter uma linha do tempo contínua na própria vida era a maior liberdade do mundo. É a definição de ter a própria vida de volta. A história da Síbil, por mais extrema que seja, nos deixa com essa pergunta, né? Até onde a mente humana pode ir para sobreviver? Hoje, essa condição é mais conhecida como transtorno dissociativo de identidade, e o caso dela foi fundamental para a gente entender como um trauma profundo pode literalmente remodelar a consciência. No fim das contas, a história dela mostra que a mente é a sobrevivente final, capaz de se dobrar e até se partir de formas que a gente nem imagina, só para nos proteger do insuportável. É um testemunho incrível da resiliência e da complexidade do espírito humano.